Você vai aprender física, eu garanto. Fera, quando a gente fala de eletrização por contato, como o nome já deixa claro, os corpos vão entrar em contato, vão se aproximar até que se toquem. Importante que quando essa eletrização acontece, pelo menos um dos corpos precisa estar com carga em excesso. Pelo menos um dos corpos que está em contato tem que estar não neutro, tem que estar carregado. E aí o que acontece? Se o contato é entre corpos de material isolante, esses corpos trocam portadores de carga e essas cargas em excesso ficam acumuladas no ponto de contato. Então, a quantidade de carga que se acumula no ponto de contato. Quando os corpos são bons condutores, como por exemplo os metais, na hora que eles são encostados, há uma troca de portadores ali naquele ponto de contato, mas o excesso de carga se espalha por toda a superfície. Atenção com isso. A quantidade de carga no corpo se espalha por toda a superfície externa do corpo. E aí, muita atenção, quando eu encosto corpos que têm mesmas dimensões, o total de carga se distribui igualmente nos corpos. Se eu encosto dois corpos de tamanhos diferentes, um maior e um menor, a quantidade de carga no corpo de maior superfície vai ser maior do que o de menor superfície. Por enquanto, a gente vai tratar exclusivamente com corpos de mesmas dimensões. Mas a gente vai falar numa outra aula sobre o que acontece quando os corpos têm dimensões diferentes. Então, pelo que a gente falou agora na eletrização por contato, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os corpos são encostados. Os corpos são tocados. Mas atenção, diferente do atrito, eles não são esfregados um no outro. Eles não são friccionados. Então eu encosto, mas não atrito, só encosto. Embora a eletrização por contato possa acontecer com corpos isolantes e condutores, normalmente os problemas falam de materiais bons condutores, esferas metálicas, corpos metálicos, bastões metálicos, porque ela é facilitada quando o material é bom condutor. Então você vai ver na maioria dos livros que os corpos são bons condutores. Mas eu insisto, esse é o caso geral. Pode acontecer eletrização por contato com corpo mau condutor? Pode. É mais difícil? É. Então, esses bons condutores é o que acontece na maioria dos casos, mas não na sua totalidade. Mas para problemas, como você vai perceber nos livros, nas apostilas, nas questões de vestibulares, praticamente a totalidade dos problemas fala de eletrização por contato com materiais bons condutores. E a terceira coisa que é muito importante e é diferente do atrito, é que para que exista eletrização por contato, pelo menos um dos corpos já tem que estar inicialmente carregado. No atrito, os dois corpos poderiam estar neutros, mas por contato, temos que pelo menos um dos corpos estar inicialmente carregado. Então, anote isso aí. Pelo menos um dos corpos
inicialmente tem Q diferente de zero. E aí, importante, quando você junta corpos que são bons condutores de mesmo tamanho, a carga total é a soma das cargas. Quando eu separo, essas cargas se dividem igualmente. De novo, a carga total é a soma das cargas, a soma algébrica das cargas. Quando você soma, que você separa, divide igualmente para os dois. E se eu juntar 3 corpos, você soma as cargas e divide por 3. Se eu juntar N corpos, você soma todas as cargas e divide por N, sempre que os corpos tiverem mesma dimensão. Então, a quantidade de carga final de cada corpo vai ser a soma das cargas dividida pelo número de corpos, se os corpos forem iguais, bons condutores e de mesmas dimensões. Então, a carga final de cada corpo é a soma de todas as cargas dividida por N. Quando eu junto todo mundo, eu somo todas as cargas e divido por igual. Acompanhe exemplos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Considere 4 esferas metálicas idênticas, A, B, C e D, inicialmente separadas entre si. 2 delas, B e D, estão inicialmente neutras, enquanto as esferas A e C possuem cargas elétricas iniciais, respectivamente iguais a 3Q e menos Q. Determine a carga final da esfera C após contatos sucessivos com as esferas A, B e D, nessa ordem, considerando que após cada contato as esferas são novamente separadas. Esfera A, B, C e D. B e C inicialmente sem carga, botei aqui o sinal de vazio. A inicialmente com carga 3Q e B inicialmente com carga menos Q. Aí ele diz que o corpo C vai tocar sucessivamente, ou seja, um depois do outro, com A, com B e com D. E após cada toque ele se separa. Quando eu toco C com A, eu estou juntando a carga de C e a carga de A. E como C e A são esferas metálicas, ou seja, boas condutoras de mesmo tamanho, eu vou dividir a carga igualmente. Então, após esse toque, a carga de C vai ficar igual à carga de A, que vai ser metade da soma dessas cargas, menos Q mais 3 vezes Q, isso dividido por 2. Aí eu tenho Q de C e Q de A iguais a menos Q mais 3Q dá 2Q. 2Q dividido por 2 vai dar igual a Q para cada um. Então, a carga de A após o primeiro toque fica igual a Q, a carga de C após o primeiro toque fica igual também a Q. B e D, como não participaram do toque, mantém a carga inicial, que era 0. O segundo toque vai ser C com B. C agora tem carga Q e B carga 0, carga nula. Como eles são idênticos, a carga de C vai terminar igual à carga de B, que vai ser a soma das cargas Q mais 0 dividido por 2. Q mais 0 é Q, dividido por 2 fica Q sobre 2. Então, tanto a carga de C fica Q sobre 2, quanto a carga de B fica Q sobre 2. A e D não participaram, então eu repito a carga que eles tinham antes. Aqui era Q e aqui era 0. Por fim, eu vou tocar C em D. Então, eu vou juntar agora C que tem Q sobre 2 e juntar com D que tem 0. Como são esferas idênticas, a carga de C
vai terminar igual a carga de D, que vai ser igual a Q sobre 2 mais 0, que é o próprio Q sobre 2 sobre 2. Q sobre 2 é metade de Q sobre 2. Repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e metade da metade é 1/4. Então, no final desse processo, C passa a ter carga Q sobre 4. Como a pergunta era qual a carga final de C, você acabou de encontrar a resposta. Q sobre 4. E a alternativa que diz isso para a gente é a da letra A. Ele não pede, mas se pedisse, a carga final de A seria Q, a carga final de B seria Q sobre 2 e a carga final de D, após o toque com C, seria Q sobre 4. Como ele quer exclusivamente a resposta à carga final de C, a alternativa correta, letra A de aprovação. Aprovação que é o seu destino, fera. Vamos juntos. Um aluno do IFCE dispõe de 4 objetos esféricos idênticos, eletrizados conforme mostra a figura a seguir. Ele efetua os seguintes procedimentos. Primeiro, toca C em B com A mantido à distância e em seguida separa C de B. Segundo, toca C em A com B mantida à distância e em seguida separa C de A. Terceiro, toca A em B com C mantido à distância e em seguida separa A de B. É correto afirmar que a carga final das esferas A até D e a soma das cargas das 4 esferas após os procedimentos realizados pelo aluno valem, respectivamente, aquela típica questão em que você tem esferas condutoras de mesmo diâmetro, de mesmo tamanho, de tamanhos iguais, esferas iguais, tudo isso para dizer que no contato, como elas são boas condutoras de mesmo tamanho, você soma a carga e ao separar divide igualmente. Aí tudo que você vai ter que fazer é cuidar da sequência. Veja que ele fala que junta C com B mantendo A separado, depois C com A mantendo B separado, depois A com B mantendo C separado. Ele bota uma esfera D aqui que não acontece nada com ela, então ela do jeito que começa termina. É como se ele só estivesse brincando com essas 3 esferas. Bora olhar. C com B. Na hora que a gente junta as 2 esferas, a gente vai para cada uma deixar metade da soma. Então eu somo C, que é 4Q, mais B, que é menos 6Q. E divido isso por 2 para cada um deles. Ora, 4Q mais menos 6Q, mais vezes menos dá menos, eu fico com 4Q menos 6Q, dá menos 2Q, dividido por 2, menos Q para cada um. Então, agora C e B passam a ter cada um uma quantidade de carga menos Q. E o restante, Ives? O restante permanece como estava. A fica com carga Q, D fica com carga menos 7Q. A próxima linha é C juntando com A, então a carga de C e de A termina igual no final desse processo. Eu vou somar e dividir por 2. A carga de C é menos Q, mais a carga de A, que é Q. Menos Q mais Q dá 0. Dividido por 2, 0. Aqui é a mania de quem aprendeu computação logo cedo, que usava o zero cortado, né? Que a gente sabe que em matemática é o símbolo do vazio. Mas eu normalmente corto o zero, porque quando eu tinha 12 anos eu comecei a estudar computação e programação em Basic e nunca mais deixei de cortar o zero. Mas aqui quer dizer zero, e não conjunto vazio. Então, C e A passam a ter carga nula. Então, aqui é 0 e aqui é 0. Como é parecido o Q com 0, eu vou cortar aqui também, tá? Por fim, o B estava menos Q, continuou depois desse processo. O D
não se altera. Por fim, depois desse processo, eu encosto A e B. Então, de novo, eu vou juntar as cargas e vou dividir a carga por 2. A carga de A é 0. A carga de B é menos Q, então fica mais menos Q. E isso divide por 2. Ora, 0 é o elemento neutro da adição, então não muda nada, fica menos Q dividido por 2. Cada um termina com menos Q dividido por 2. A fica com menos Q dividido por 2. B fica com menos Q dividido por 2. C termina com carga nula. E D termina com carga menos 7Q. Como ele quer na ordem as cargas de A, B, C e D, você vai procurar uma que tenha menos Q sobre 2, menos Q sobre 2, 0 e menos 7Q. E ele pede a soma. Ora, como o sistema é isolado, a carga total do sistema não muda. Em qualquer lugar que você somar vai dar a mesma coisa. Q menos 6Q dá menos 5Q. Menos 5Q mais 4Q dá menos Q. Menos Q mais menos 7Q dá menos 8Q. Você vinha para cá, ó. Q menos Q dá 0. Menos Q dá menos Q. Com menos 7Q dá menos 8Q. Você vinha para cá. 0 menos Q mais 0 mais menos 7Q dá menos 8Q. Aqui é a mesma coisa. Menos meio mais menos meio dá menos Q. Mais 0 mais menos 7Q. A soma dá sempre a mesma coisa. Como o sistema é isolado, o somatório das cargas é constante e o valor desse somatório é menos 8Q. A alternativa que diz menos Q sobre 2, menos Q sobre 2, 0 e menos 7Q para as cargas ABCD e diz somatório das cargas menos 8Q é a da letra B. B de boazinha, tranquila, quando a gente sabe o que fazer. Uma pequena esfera condutora E possui inicialmente carga Q. Tal esfera é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, porém inicialmente neutra. Quando o equilíbrio eletrostático é atingido, as esferas são separadas. Esse processo ocorre N vezes em sequência, sempre colocando a esfera E em contato com uma outra esfera idêntica a ela, porém neutra, e afastando-as após o equilíbrio eletrostático ser atingido. Todo o processo ocorre no vácuo. No final, a esfera E possui carga Q sobre 128. O valor de N é... Sempre que a gente aproxima dois corpos bons condutores, no caso esferas metálicas são boas condutoras, uma carregada e a outra descarregada, uma com carga Q e outra com carga 0, ao separar, o que é que vai acontecer? Cada uma delas vai ficar com metade do total de cargas. E aí, se eu trago essa que está carregada, agora só com metade, e repito o processo, no início ela está com carga Q sobre 2 e junta com uma esferinha de carga 0. Ao separar, cada uma das esferas vai ter metade da carga total. Metade da metade é igual a 1/4. Então, eu vou ficar com Q sobre 4. Se esse processo se repetir N vezes, qual vai ser o valor da carga final? Ora, quando acontece uma vez, eu tenho Q sobre 2. Quando acontece duas vezes, eu tenho Q sobre 4, que é 2 ao quadrado. Se eu fizer de novo, vai ter metade de Q sobre 4, que é Q sobre 8. 8, que é 2 ao cubo.
Se eu fizer de novo, eu vou ter Q sobre 16, depois sobre 32. Perceba que eu tenho sempre potências de 2. Logo, a carga Q final de uma das esferas, aquela que começou com carga Q, é igual a carga Q dividido por 2 elevado a N, onde esse N é o número de vezes que o processo se repete. Como a questão disse qual era a carga final, eu tenho que Q sobre 2 elevado a N é igual a Q sobre 128. Percebe que o Q é o mesmo aqui no numerador, então necessariamente 2 elevado a N no denominador tem que ser igual a 128. 2 elevado a N é igual a 128. 128 é uma potência de 2, é 2 à sétima potência. Como as bases são iguais, necessariamente os expoentes também serão, e por isso, nesse caso, N é igual a 7. Então, para que um corpo inicialmente com carga Q, passando pelo processo N vezes, termine com cargas Q sobre 128, o número de vezes que o processo se repetiu foi 7. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra B. B de boazinha, fácil, tranquila quando a gente sabe o que fazer. Atenção, fera, quando a gente fala de eletrização por indução, os corpos não entram em contato. O corpo que provoca a indução é chamado de indutor e aquele que sofre a indução é chamado de induzido. Mas a principal característica dos dois corpos é que eles não entram em contato. Então, não há contato entre os corpos. Só se aproximam, mas não entram em contato. Se entrar em contato, deixa de ser indução, passa a ser eletrização por contato. Uma segunda coisa que é importante é que um dos corpos, o indutor, esteja inicialmente carregado. Então, indutor inicialmente carregado, ou seja, tem carga Q diferente de zero. E aí, na eletrização por indução, o sistema pode estar isolado ou não, ele pode entrar em contato com a Terra. E aí não temos carga total necessariamente igual no final e no início. Mas, quando a gente tem esse contato com a Terra, indutor e induzido terminam com cargas de sinais opostos. Então, as cargas não são necessariamente o mesmo módulo e eles têm cargas de sinais opostos. Atenção! O indutor é preferencialmente bom condutor para facilitar o processo, o induzido é preferencialmente bom condutor para facilitar o processo. O indutor tanto faz. E a gente tem a indução que acontece com um corpo induzido e um corpo indutor, ou pode ter dois corpos induzidos. Essa é a situação mais fácil de todas. Imagina que eu aproximo aqui, só para exemplo, um indutor positivamente carregado. Aí o que é que vai acontecer? Como ele está positivamente carregado, ele atrai elétrons para perto dele. E esses elétrons ficam em excesso aqui em A. Como esses elétrons ficam em excesso de A, eles saíram de B. Então B fica com excesso de prótons. Percebeu? Inicialmente A e B estavam neutros, mas quando eu aproximei o indutor, eu agora tenho um excedente de cargas em cada um. Para que eles se eletrizem, é só afastar um corpo do outro. Na hora que eu afasto o B de A sem fazer mais nada,
Os elétrons em excesso continuam em A, os elétrons faltando continuam em B. Então, A fica carregado negativamente. Se esses dois corpos ficarem juntos, essas cargas ficam apontadas de um para o outro e B fica carregado positivamente. Se eles estiverem bem afastados e a interação entre eles for pequena, as cargas se distribuem por toda a superfície. Pronto. Dois corpos que inicialmente estavam neutros agora estão carregados sem que haja o contato do indutor. Então, isso é uma eletrização por indução. Nos livros, a maioria dos exemplos começa assim: aproxima-se um bastão inicialmente carregado. Vou dar como exemplo aqui, carga positiva. O corpo A, que estava isolado e inicialmente neutro, sofre um processo de indução. Ele tem uma separação de cargas em que o lado mais próximo fica com cargas em excesso de sinal contrário ao indutor. A carga total aqui é zero, mas o corpo A não está mais neutro. Ele agora está bipolo, dois polos, induzido. Ele, se for, por exemplo, um corpo leve preso por uma corda, ele já consegue ser atraído, porque as forças do lado mais próximo são mais intensas do que do lado mais afastado. Então, ele não está neutro. Ele tem carga zero, mas é um bipolo induzido. Na hora que a gente conecta com a Terra faz um papel de tentar neutralizar a carga em excesso. Mas Ives, A não tem carga em excesso. É verdade. As cargas em excesso são do indutor. E aí, se o indutor é negativo, o sistema está com carga negativa em excesso, a Terra puxa elétrons. Se o indutor é positivo, o sistema está com cargas positivas em excesso, a Terra desloca elétrons para o sistema. Lembrando que sempre são os elétrons que se deslocam. Na hora que isso acontece, eu passo a ter elétrons em excesso aqui no sistema, todos em A. E aí o que acontece? Se eu pego esse corpo A, que estava conectado à Terra, e desconecto da Terra, ou seja, eu corto o aterramento, esses elétrons que subiram aqui para A e ficaram em excesso em A por conta do indutor que tinha carga positiva, esses elétrons não têm mais como voltar para a Terra. E aí, quando eu afasto o indutor do induzido, o que acontece é que A, que inicialmente tinha a mesma quantidade de elétrons e prótons, agora tem elétrons sobrando e ficou carregado. Veja que eu aproximei um indutor de carga positiva e terminei com um induzido com carga negativa, sinais opostos. Então, quando a gente fala de indução, não há toque do indutor com o induzido. O indutor inicialmente tem carga diferente de zero e o induzido termina com carga oposta ao indutor. Quando a gente tem três corpos, a gente tem que tomar cuidado, porque o indutor, ao produzir a indução do bipolo, deixa cada corpo com uma carga diferente de sinais, certo? Bora dar uma olhada em exemplos. Um estudante realiza um experimento utilizando duas moedas, um palito de fósforo, um balão de festa e um copo plástico descartável transparente. Primeiramente, ele coloca o palito de fósforo em equilíbrio sobre uma moeda posicionada na vertical, que se equilibra sobre a segunda moeda na horizontal. Em seguida, cobre o sistema com um copo descartável. Em um outro momento, ele infla o balão e o esfrega no próprio cabelo. Por fim, ele aproxima o balão do palito de fósforo pelo lado de fora do copo, que é de plástico, e movimenta o balão em volta do copo. Como resultado, o estudante observa que o palito de fósforo gira sobre a moeda, acompanhando o movimento do balão. A figura mostra o dispositivo montado. Qual a explicação para o fato de o palito acompanhar o movimento do balão? Bora lá, fera. Para começar aqui, engenhoca, hein? Uma moeda em pé, apoiada na moeda deitada, um palito em cima das duas moedas, um copo plástico, importante isso, transparente, um balão, cabelo. Então, veja que isso é uma brincadeira que dá para fazer, mas tem muitas ferramentas. O que é que acontece? O balão é de borracha, na hora que atrita com o cabelo, tem uma eletrização por atrito com o cabelo.
E como a borracha é isolante, a quantidade de carga em excesso fica concentrada na região do atrito. Por isso que você consegue segurar o balão e não descarrega esse balão. Segundo, o copo plástico protege da movimentação do ar. Mas como ele é plástico e plástico é mau condutor, ele não cria blindagem eletrostática, ou seja, há uma interação elétrica do balão com o que está dentro do copo plástico. Como o balão se aproxima, mas não toca, ele vai induzir carga nas extremidades do palito. De um lado, o mais próximo ao balão, cargas de sinal contrário a ele. Do outro lado, mais afastado, cargas de mesmo sinal. Ora, como o palito está apoiado numa área muito pequena, é fácil produzir um torque, uma força que vai gerar rotação. E aí é exatamente isso que acontece. O balão que está eletrizado funciona como indutor, induz o palito, já que o copo é de plástico não metálico, e aí o palito é atraído. E aí com jeitinho, quando você movimenta o balão, o palito se movimenta também. Bora ver qual é a alternativa que está mais relacionada com isso? A letra D, que diz: o balão se eletriza após atrito com o cabelo, ok, e ao se aproximar do palito de fósforo, o atrai por indução eletrostática, ok também. Bora dar uma olhada nas outras alternativas e ver o que está errado? Na letra A, o balão se magnetiza. Pare de ler, porque não é magnetização, é eletrização. Na B diz: o balão se aquece. Pode até aquecer, mas não é isso que provoca o fenômeno, então pare de ler. Letra D. As moléculas do balão se ionizam após o atrito com o cabelo, ok. E ao se aproximarem da moeda que é condutora, a ionizam com carga oposta, gerando um campo elétrico que faz o palito de fósforo se mover. Olha só, se a eletrização fosse da moeda, era a moeda quem giraria. Mas ele fala no problema que é o palito que gira. Muita atenção e cuidado com isso. Então é o palito que sofre o efeito da indução eletrostática e por isso que está errada a letra C. A alternativa correta é a letra D de detona fera. Esse é seu ano. Vamos juntos. A água é uma molécula polar, ou seja, embora tenha carga elétrica total nula, há uma separação entre as cargas da mesma molécula devido à diferença de eletronegatividade entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio, conforme mostra a figura. Baseado nisso, um aluno resolveu realizar o seguinte experimento. Quando uma torneira de água estava gotejando, colocou um bastão de vidro previamente atritado em um pano de lã próximo à trajetória das gotas. Assinale a alternativa correta. Ora, na hora que você coloca o bastão que está eletrizado, como as moléculas de água são polares, um dos polos, aquele que tem carga elétrica de sinal diferente do bastão, vai ser atraído. E o outro polo, que tem carga de mesmo sinal que o bastão, vai ser repelido. Como as cargas de mesmo sinal estão mais próximas, a força de atração tem intensidade ligeiramente maior que a força de repulsão. Então, o resultado sobre a água que está polarizada e, por isso, sofre indução, vai ser atração. Então, você vai ter um filete de água que vai se deslocar lateralmente, criando uma pequena barriga no sentido do indutor. Então, a água, independente do sinal do bastão, vai ter seu polo de sinal contrário ao do bastão mais próximo dele e vai ter uma força resultante atuando sobre as gotas de água que as deslocam ligeiramente no sentido do bastão, criando então uma trajetória levemente curva. A alternativa que mostra isso para a gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, que diz: as gotas de água são atraídas pelo bastão, quaisquer que sejam as cargas adquiridas no atrito com o pano.